Saudações a todas e a todos. Vamos continuar meditando a palavra do Senhor, como nos foi transmitida pelo evangelista São João. Estamos no livro dos Sinais, a primeira parte do Evangelho. Já passamos 3 sinais, vamos entrar no 4º sinal. Quando temos o número 7, e o número 7 é o número completo, o número da perfeição, temos 3 de um lado, 3 de outro, e no centro, o número 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 3 e no centro, 4. Então chegamos ao centro dos sinais. Então este sinal, o 4º sinal, merece um destaque especial, ele tem um significado especial. Qual é o sinal? A multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é sumamente importante porque ela nos diz que nós precisamos nos alimentar. O ser humano precisa do pão de cada dia, do pão material, e o ser humano precisa do pão espiritual. O ser humano completo, corpo, alma e espírito, precisa ser alimentado em todos os sentidos. Não somente em um sentido, e nem somente em outro sentido, mas em todos os sentidos. Precisa ser alimentado totalmente. O arroz e o feijão fazem parte da alimentação diária. E a palavra do Senhor também. E a presença do Senhor. E é isso que significa o alimento espiritual. Deus em nós, a presença do Senhor em nós. Que acontece, que se faz no sinal sacramental. Aqui é o sinal sacramental, sinal pobre, sinal humilde da Eucaristia. Um pedacinho de pão material, que já não é pão, mas é o próprio corpo e o sangue de Cristo, a presença do Senhor em nossa vida. Não coisifiquemos a Eucaristia, pensemos no seu significado profundo. A presença do Senhor em nós, a presença da vida de Deus em nós. Isso é o alimento da nossa alma, do nosso ser, do nosso coração, do nosso eu, da nossa pessoa total e inteira. O que diz o texto? Vamos ver o texto como está escrito no capítulo 6 de São João. Jesus passou para outra margem do mar da Galileia, ou de Tiberíades, sempre de um lado para o outro daquele grande lago. Uma grande multidão sempre o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Muitos viram o que Jesus fazia em favor dos doentes. São João diz os sinais que ele fazia. Subiu então Jesus à montanha. Aqui um significado especial também, Jesus sobe a montanha, ali se sentou com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. A Páscoa, a festa dos judeus. São João coloca as palavras assim, já dando a entender uma certa distinção entre o que é a Páscoa, que ele vai marcar, a Páscoa de Jesus, e a Páscoa que é ainda a festa dos judeus, que está passando para um significado novo, completo. Estamos falando entre cristãos e no Novo Testamento. Levantando os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: onde compraremos pão para que eles comam? Comprar pão para aquela multidão toda. Então, a multidão precisa de pão. E o pão se compra, o pão se faz. Jesus é bem concreto, bem prático. Onde vamos comprar pão? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que iria fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Então, a solução é comprar pão. Então, vamos comprar pão. Mas para isso, diz Filipe, precisa muito dinheiro. É uma solução real, prática, mas uma solução rica. Você precisa ter recursos para isso. Um dos seus discípulos, André,
Notem, Filipe e André estão sempre juntos no quarto evangelho. Por isso dizemos que Filipe e André foram os 2 discípulos de João Batista que acompanharam Jesus e permaneceram um dia lá com ele. Então André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro, lhe disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantas pessoas? Então Filipe oferece uma solução, dinheiro. Ele não acredita nessa solução, porque eles não têm o dinheiro. André oferece outra solução a um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso? É muito pouco para alimentar toda esta gente. Ele também não acredita na solução que ele propõe. Disse Jesus: fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, como sempre os judeus fazem, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Então, o que acontece nesse momento? Jesus escolhe a solução pobre, 5 pães e 2 peixes, não a solução rica, o dinheiro para comprar os pães, mas a solução pobre. E a solução pobre vai ter uma marca própria dela, que é a partilha. Este pão é partilhado, é multiplicado, é partilhado. Os 5 pães e os 2 peixes, quanto dá isso? 5 pães e 2 peixes? 7. Estamos de novo com a numerologia 7. Os 5 pães e os 2 peixes se multiplicam. E todos, diz aqui o texto, ficam saciados. Quando se saciaram, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles o recolheram e encheram 12 cestos. 12 apóstolos, 12 tribos, cestos cheios. Não podem ser cestos vazios. Com os pedaços de 5 pães de cevada deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera. Então, isto é um sinal, no caso, o 4º sinal. Aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Vejam os leitores que pulam metade das palavras e engolem a outra metade quando leem. Cada letra, cada palavra é importante no texto. Este é verdadeiramente o artigo definido, o. Que importância tem o o, uma letrinha só? É que define, não é um profeta, é o profeta que deve vir ao mundo. Que profeta deve vir ao mundo? Deuteronômio 18:18. Moisés diz que Deus vai suscitar no meio do povo um profeta especial semelhante a ele. Este é o profeta que deve vir. O povo esperava este profeta. E aqui diz: é ele, é o profeta. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, queriam logo colocá-lo à frente do governo, para que não faltasse pão. O povo está certo, não está errado. Mas Jesus não veio para isso. Refugiou-se de novo sozinho na montanha. Começamos com a montanha, voltamos para a montanha, onde Jesus está sozinho. E no meio acontece este grande sinal. Se vocês contarem, quando numa Bíblia bem traduzida, quantas vezes aparece a palavra pão, vão ver que são 5 pães. Se encontrarem a palavra peixinho, vão ver que são 2 peixinhos. 5 vezes a palavra pão, 2 vezes a palavra peixe. 5 pães, 2 peixes, número 7. O texto é elaborado, evidentemente, mas relata alguma coisa que aconteceu. Então, nós sabemos o quê? Que os pães se multiplicaram pela partilha. Agora, nós não sabemos como aconteceu isso. Isso é obra de Jesus, que sabe como ele fez. Nós não sabemos, mas sabemos que todos se alimentaram. E aprendemos pelo sinal. Jesus está preocupado com a fome do mundo, em todos os sentidos.
não apenas a fome religiosa, espiritual, mas também a fome material. Não podemos dizer isso não nos interessa. E as duas coisas. E aquele que é saciado com o pão material deve ser saciado também nos anseios do seu coração, na esperança que se alimenta com a graça de Deus na vida de quem também precisa ser alimentado espiritualmente.